E aí, galera, que Mengão é esse? Que Arrascaeta é esse? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Estou cansado de dizer e vou repetir aqui. O Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele sabe jogar em tudo quanto é lugar. Nesse jogo contra o Bragantino, ele veio no meio do campo, deu uma arrumada, intermediária adversária, frente, teve uma bola que é do grande jogador, não adianta. Ele enxerga mais do que os outros. Ele antevê a jogada. Ele pegou uma bola, tocou no Bruno Henrique entrou. Bruno Henrique entrando com a bola, ele entrou por aqui, pelo lado esquerdo, o Cebolinha acompanhando, Luiz Araújo do outro lado, Bruno Henrique chutou no gol. A outra bola, entrou o Arrascaeta livre no gol do Bruno Henrique. Livre, olhou, podia chutar no gol. Ele empurrou a bola para o Bruno Henrique entrou e meteu o gol. É a diferença daquele que enxerga o jogo, né, e antevê a jogada. Então, um é muito bom jogador, o outro é craque. É diferente, né? Ou então, um é craque e o outro é gênio. É melhor assim. O Arrascaeta, se fosse brasileiro, camisa 10 da seleção brasileira era dele, tranquilamente. Ele acaba com o jogo. E o time do Flamengo teve para encerrar o jogo no primeiro tempo. Ele perdeu umas 3 grandes oportunidades, mas tinha que atacar um pouco mais, já que o Bragantino estava mais fechado. Ele tinha que atacar mais pelas laterais. Então, primeiro, o Carrascal estava vindo muito para o meio, para se juntar mais ao Arrascaeta. Tinha que ficar um pouco mais aberto, entrar de vez em quando, não para embolar. Deixa o Arrascaeta aqui, ele fica naquele outro pedaço. Ele faz o papel e faz muito bem, o Carrascal, por aqui. Então, normalmente são 2 jogadores meio do campo, Jorginho e Everton Araújo. Everton Araújo um pouco mais para trás. O Jorginho apareceu muito mais no segundo tempo, e eu falava isso durante a transmissão, que ele tinha que mandar mais no meio do campo, comandar mais, trazer para ele o jogo, ser, né, o coordenador de meio do campo, para ter de um lado o Carrascal, do outro lado o Arrascaeta, e os homens lá de frente. Então o jogo está aqui, porque o Everton Araújo, ele veio por trás. Ele é alguém deveria dizer para o Everton que é bom jogador, é marcador. Agora, ele recebe, bota para frente. É melhor ele botar para frente meio metro do que 15 para lateral e 20 para trás. No caso, o Everton Araújo. Já o Jorginho não é assim. O Jorginho toca mais, chega mais, apoia mais a partir da intermediária adversária. Ele só pode fazer isso no segundo tempo. Tanto é que subiu de produção o time do Flamengo, independentemente das substituições. E outra coisa também, o Alexandre, ele tem que apoiar mais. O Varela apoia muito mais. O Varela apoiou mais. Então, às vezes, quando tem muita concentração na intermediária, tem que abrir o jogo. Abre o jogo para largar aqui, para os jogadores de meio do campo poderem trabalhar, por ponta de lança poder ficar mais à vontade. Ponta de lança é o Arrascaeta, para ficar mais à vontade. Exatamente como aconteceu no segundo tempo. O primeiro tempo foi mentiroso, mesmo assim. O Flamengo não estava jogando muito bem, tocando demais, chegava aqui e bloqueava. Então, e a metida de bola? E as tabelas? E o chute de fora da área? Chutou pouco, primeiro tempo, o time do Flamengo. Aí, resultado, o time do Bragantino
tem 3 bons jogadores. Tem o Lucas Barbosa, tem o John e tem o Sacha. Esses 3 jogadores se arrumam, sabem jogar, arrastam o time do Bragantino. Só que o Flamengo prestou atenção, encostou mais, marcou mais, isolou o Sacha. O Sacha pegou 2 bolas metidas, né, no lançamento, mas marcado. Então, ficava difícil. E o John tem que jogar. O John normalmente ele fica do lado esquerdo, para arrancar daqui na diagonal. Quando ele vem no meio do campo, ele é perigoso, porque ele é habilidoso, ele sabe meter uma bola. Aí às vezes quando ele cai pelo lado direito, às vezes também, porque ele roda o campo todo, tá certo? De meia, de ponta a ponta. Isso é prejudicial para ele. É prejudicial para ele. Porque ele se desgasta muito. Ele tem que jogar como joga o Arrascaeta, né? Nos espaços vazios, para ele poder coordenar o jogo, que é muito inteligente, é muito habilidoso. E é goleador, sabe chutar. Então o Flamengo quebrou um pouco esse ritmo do Bragantino nesses setores. E aí subiu de produção. Segundo tempo, a Cebolinha está começando a ganhar de novo a posição. O Samuel Lino tem que abrir o olho. E um outro detalhe também, quem vem também procurando um lugar, o Wallace é centroavante, ele joga na frente. Bruno Henrique entrou no lugar do Plata no intervalo e o Carrascal saiu aos 12 minutos, então Luiz Araújo. Então o que acontece? Luiz Araújo, Jorginho e Everton Araújo. Então os 3 de meio do campo. E aí, Bruno Henrique, Wallace lá na frente, a coisa começa a complicar. Porque são 2 caras rápidos, Bruno Henrique e o Wallace, 2 caras rápidos, né, que aceitam a velocidade, a metida de bola, né. E um outro detalhe, não tem bola perdida. Eles vêm atrás, arrumam, arrancam e mete a jogada, mete o lançamento. E então, o time do Flamengo, a diferença, no meu modo de ver, para o time do Palmeiras, são 2 times bons, concordo. Agora, reservas à altura, para não mexer muito no bom time que é, o time do Flamengo ganha, porque o banco do Palmeiras, em relação ao banco entre aspas, né? Em relação ao banco do Flamengo, tem uma diferença. O time do Flamengo ganha aí, no elenco. O elenco é mais forte quando substitui. Não cai tanto, tecnicamente, como cai muito o time do Palmeiras. Por isso é que eu acho que o Flamengo não vai largar mais esse título. Acho, pelo andar da carruagem, por essas razões, acho que o Flamengo já está, pelo menos, com um pedaço da taça na mão. As substituições. Saiu Arrascaeta, entrou o De La Cruz. De La Cruz já é conhecido, toque de bola, né? Saiu o Jorginho, entrou o Wallace e ficou com o Everton Araújo, meio do campo, e mais o De La Cruz e mais Luiz Araújo. Então o time do Flamengo, no segundo tempo, deslanchou. Toque rápido, metida de bola, né? Subiu de produção, apoiando pelas laterais, 2 caras rápidos na frente. Então o time do Flamengo deitou e rolou. As substituições no time do Bragantino não surtiram efeito. E aí, 5 minutos, a saída errada, Jorginho lá na frente, pegou a bola, pegou a Arrascaeta, 1-0, pênalti, que foi, Jorginho bateu muito bem, 2-0, e o terceiro gol com a Arrascaeta do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique fechava a história toda do jogo. Tá difícil de brigar pelo título? Tá, que jogo é jogado, lambari pescado. Mas eu acho que o título já é do Flamengo. Craque do jogo, claro, a Arrascaeta. A baranga do jogo,
Hurtado, que ainda deu pênalti para o Jorginho fazer aos 18 minutos, cortando a bola dentro da área com a mão. E o árbitro da partida, olha lá, olha o árbitro da partida, Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Quer mais? Braulio Silva é o VAR. É 0! Valeu, galera.